No Brasil, o racismo é crime. Mas, na prática, a justiça raramente acontece. Por quê? Bom, para entender essa questão a fundo, a gente precisa mergulhar nas raízes históricas da desigualdade, ver como ela aparece em números bem alarmantes hoje em dia e, principalmente, entender o ciclo de impunidade que permite que tudo isso continue. Para a gente conseguir desvendar esse problema tão complexo, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir o que é racismo aqui no contexto brasileiro. Depois, vamos investigar a raiz histórica disso tudo. Em seguida, a gente olha para o impacto que isso tem em números, na vida real. Aí, analisamos a relação entre a lei e a impunidade. E, por fim, a gente conclui amarrando tudo para entender por que esse desafio é tão contínuo. Então, vamos começar pelo básico, né? Para combater qualquer problema, a gente precisa primeiro entender exatamente do que estamos falando. O que, afinal, significa racismo no Brasil? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Pois é, o que é o racismo no Brasil? A resposta vai muito além de um ato de preconceito de uma pessoa contra outra. O problema aqui é bem mais profundo, sabe? É algo que está na estrutura da nossa sociedade, é sistêmico. E o conceito-chave para entender isso é o de racismo estrutural. Aqui, a gente não está falando só de atos isolados de ódio, mas de todo um sistema de desigualdade que está, de certa forma, embutido nas nossas instituições, no mercado de trabalho, na justiça, na segurança pública. Ele opera de forma contínua, muitas vezes de um jeito quase invisível e acaba mantendo as hierarquias sociais que já existem. Ok, mas como essa estrutura foi construída? De onde ela veio? Para a gente entender o presente, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo e olhar para as fundações históricas que criaram essa desigualdade toda. Olha só, essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a trajetória. Tudo começa lá no século XVI, com a colonização e a escravidão. Aí, a gente avança para 1888, quando a abolição acontece. Mas, e esse é o ponto crucial, ela acontece sem nenhuma política para integrar os milhões de recém-libertos na sociedade. Para piorar, no século XX, surge o mito da democracia racial, aquela ideia de que no Brasil não existia preconceito. O resultado de tudo isso? Um legado de profunda desigualdade que, como a gente vê, persiste até hoje. Ou seja, o ponto central é este. A falta de um projeto de nação que incluísse a população negra depois da abolição não foi um mero detalhe. Foi, na verdade, um fator determinante que construiu as bases da desigualdade racial que ainda hoje estrutura a nossa sociedade. Bom, depois de entender as raízes históricas, vamos olhar para o agora. E para isso, nada melhor do que os dados. Os números não mentem e eles mostram de uma forma muito concreta como esse racismo estrutural se manifesta na vida das pessoas hoje. Esse número aqui é chocante. Pensa bem, pessoas negras são 56% da população brasileira, mas são quase 80% das vítimas de homicídio. O que isso quer dizer na prática? Que o risco de morrer de forma violenta no Brasil tem cor. É um dado brutal que expõe uma falha gigantesca no direito mais básico de todos, que é o direito à vida. E esse gráfico aqui reforça aquela ideia do problema ser estrutural. A gente vê claramente os setores onde a discriminação é mais sentida, no mercado de trabalho, na segurança pública e no acesso à justiça. São justamente os pilares da sociedade que, na prática, operam de formas muito desiguais. E tudo isso nos leva a uma contradição que parece não fazer sentido. O Brasil tem uma das legislações mais fortes do mundo contra o racismo, que é considerado um crime grave. Então, por que a sensação de que nada acontece, de que a impunidade reina, é tão forte? E aqui está o centro da questão. De um lado, a gente tem uma lei que, no papel, é forte. O racismo é um crime que não tem fiança e não prescreve. Mas do outro lado tem a realidade, cheia de barreiras que impedem a lei de funcionar. É difícil provar a intenção, os casos muitas vezes são rebaixados para injúria racial, que é um crime bem menos grave, e, de modo geral, falta preparo nas instituições para lidar com esses casos. Vamos ver o caminho que uma denúncia geralmente percorre. Começa com a vítima fazendo a denúncia. Mas logo na investigação já aparece a primeira barreira, a dificuldade de coletar provas de que a motivação foi, de fato, racial. Daí, o que acontece? O crime é frequentemente rebaixado para injúria racial, que é visto como uma ofensa pessoal, e não um ataque a toda uma coletividade. O resultado final, uma taxa de condenação por racismo que é baixíssima. Então, depois de olhar para tudo isso,
O que a gente pode concluir? Vamos amarrar os pontos principais para entender por que esse desafio é tão complexo e contínuo. Resumindo então, a gente viu que a desigualdade de hoje tem uma raiz histórica muito profunda, que o impacto disso é real, medido em vidas perdidas e oportunidades negadas, que a lei sozinha não está conseguindo garantir a justiça porque a impunidade virou a regra, e, finalmente, que a base de tudo isso é um problema estrutural, que está infiltrado nas engrenagens da nossa sociedade. E a gente termina com uma questão para reflexão. A lei já existe, a raiz do problema já foi exposta e é conhecida. A pergunta que fica no ar é: o que é realmente necessário para, enfim, quebrar esse ciclo de impunidade e transformar o sistema para que a justiça se torne de fato uma realidade para todos?